já diria Belchior, ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Se essa poesia for verdade, também para sua conta bancária, os fogos no busto de Tamandaré, na capital, estão aí para te dar uma chance de recomeço. Segundo o levantamento, 90% dos brasileiros não têm reservas financeiras. Sabemos que economizar dinheiro pode parecer um castigo do monstro da vida adulta, mas é possível domar a fera com organização, consistência e pequenos ajustes no dia a dia. E quem traz dicas para economizar com segurança é o economista Vitor Naron, que já está aqui com a gente. E eu já dou meu bom dia e seja bem-vindo ao Jornal Manaíra. Bom dia, Marcos. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que nos escutam nesse momento. Vitor, a gente começa lhe perguntando quais são as principais estratégias para a gente conseguir economizar. Na verdade, existe uma máxima que a gente não deve gastar mais do que ganha. Mas o fato é que a gente acaba gastando, né? Como é que a gente consegue... Tem método para a gente seguir essa máxima? Olha, Cláudia, o primeiro ponto que eu sempre gosto de falar e reforçar quando a gente trata da educação financeira é que é algo muito individual. Muito individual por quê? Porque somos diferentes, né? E dadas essas diferenças, a gente precisa atender. Qual a minha realidade hoje? A minha realidade é diferente da sua, que é diferente de outra pessoa que tem 3 filhos, que é diferente da outra pessoa que tem 5, da pessoa que não tem nenhum filho. Eu falo isso porque a gente precisa atender essas especificidades. Então, eu preciso olhar para a minha realidade, a partir do meu contexto, como é que eu posso me organizar melhor para fazer com que eu gaste menos do que o valor que eu recebo. O primeiro ponto é planejamento. Então, eu preciso ter ali planejado, né? Quanto é que eu recebo todos os meses. Para onde é que está indo meu dinheiro? Eu só vou ter noção disso anotando. Planejamento é o clichê da educação financeira, mas é o básico. Mas sem anotar não dá, né? Sem anotar fica difícil, porque a gente ficar puxando da memória é uma coisa complicada. O ponto é o cartão de crédito, por exemplo. Eu compro hoje, mas a fatura só vai vir daqui a 30 dias. Quando eu olho a fatura, para que eu lembre o que é que eu gastei um mês atrás, é mais complicado. Se eu já tenho ali anotado, facilita, né? Eu tenho ali uma visualização. Bato o olho, eu já sei para onde é que está indo meu dinheiro, quanto é que eu estou gastando de fato. Essa é uma estratégia muito útil para a gente conseguir fazer com que consiga gastar menos do que o valor que a gente recebe. Agora, hoje, sobretudo, os mais jovens e até a gente que é de outra geração, a gente não tem mais o hábito de anotar, né? No máximo, pega o celular e registra algumas coisas, mas não é eu sou um ponto fora da curva, viu? Você eu anoto. Costuma anotar? Anoto. Pois é, eu não costumo mais anotar. É incrível que até minha letra mudou muito, ficou muito pior, né? Pela falta de uso, né? Aquela coisa da lei do uso e desuso. Mas, assim, os mais jovens, eu imagino que não tenham essa facilidade, até nós que somos mais velhos, abandonamos muitas vezes. Então, no celular mesmo dá para fazer uma planilhinha, uma listinha? Como é que a gente se organiza para isso? Sim, quando eu falo anotar, vai depender de cada pessoa o método que ela achar melhor. Então, tem pessoas que vai preferir ainda ali o caderninho, né, anotar tudo certinho, mas se você quiser usar um aplicativo que facilita também muito, hoje em dia a gente tem aplicativo que consegue já agrupar todas as contas que você tem nos diferentes bancos, e a gente também tem essa questão, né, mais de um banco, mais de um cartão de crédito para gerenciar. Então, um aplicativo, um bloco de notas, uma planilha no Excel, enfim... a depender da pessoa. Mais uma vez, entra naquela questão de ser individual a educação financeira. Então, se para mim eu me lido melhor e controlo melhor com a planilha, faço isso. Se eu prefiro ali o caderninho e anotar na mão mesmo, também faço isso. Então, quando eu falo dessa questão de anotar, o meio fica a critério, né, de cada pessoa. O importante é ter ali o controle, exatamente. Agora, falando de cartão de crédito, ele ainda é um vilão das finanças? O cartão de crédito, a gente que torna ele um vilão, né? Ele pode ser um bom aliado quando a gente utiliza ali de uma forma consciente. Então, o primeiro ponto que eu sempre gosto de reforçar no cartão de crédito é ter noção exatamente de quanto é que eu estou gastando. O cartão de crédito, ele tem uma questão que ele tira o que a gente chama lá na economia comportamental, que é o ramo da economia que tenta analisar como é que fatores psicológicos afetam a nossa tomada de decisão no dia a dia. Ele tira a dor do pagamento. Porque antigamente a gente recebia o salário ali, as cédulas, abria a carteira, eu tinha noção exatamente quanto é que eu estava gastando. Eu sentia a dor de gastar de forma mais forte. Hoje em dia, com cartão de crédito, você só aproxima, tá aqui no celular, você só aproxima. Então, muitas vezes a gente perde noção de quanto é que está gastando. Então, quando eu falo a noção só chega junto com a fatura, né? Exato. E além da fatura, um ponto, Cláudia, que é importante a gente lembrar é quanto é que eu estou devendo no total, qual é meu nível de dívida no total. Porque se eu compro um celular que é R$2.000 e parcelo em 10 vezes, eu não estou devendo R$200.
eu estou devendo R$ 2.000. Eu tenho que contar o volume total daquela dívida. E com cartão de crédito, muitas vezes a gente perde esse controle, porque eu comprei 2.000, parcelei em 10 vezes, a fatura é 200. Comprei mais 1.000, parcelei em 10 vezes, eu vou pagar todos os meses R$ 300, mas eu estou com uma dívida de R$ 3.000 já. Então, e se você não conseguir pagar em um desses meses, aí o grande problema para mim, acho que do cartão de crédito, para mim e para todo mundo, é o nível dos juros, né? Exato. Porque se você não paga, você tem a opção de pagar apenas uma parte, né, da fatura. Você liquida a fatura toda, mas se você não tiver dinheiro, você paga parcialmente. E aí? Exato. Esse é o que a gente, assim, no cenário que deve ser evitado ao máximo, pagar o pagamento do mínimo ou deixar de pagar a fatura por completo, porque ainda entra essa questão dos juros, que é muito alto. E aí, se a pessoa já não teve dinheiro para conseguir pagar a parcela, para ela pagar a parcela do próximo mês, mais os juros, que é bem alto, vai complicando e aí entra naquela questão que todo mundo conhece, que é a chamada bola de neve. E aí fica muito mais difícil você gerenciar isso. Lembrando que crédito é uma coisa importante, nos auxilia muito. E viver hoje em dia sem crédito complica. Então, por isso que é importante ter esse controle. Mas é que eu também faço uma ressalva que quando a gente olha para a realidade do Brasil, o nível de renda das pessoas é muito baixo. Então, às vezes é complicado para a pessoa que recebe um salário mínimo, tem 3 filhos para sustentar, enfim, tem uma família um pouco maior. Realmente fica mais complicado gerenciar essas contas e muitas vezes as pessoas utilizam o cartão de crédito como sendo uma extensão da renda, né? Justamente porque a gente tem esse fator, o nível de renda média no Brasil é muito baixo, então a gente tem muitas pessoas recebendo um salário mínimo até menos. Eu lembro que ainda na universidade, quando a gente pegava a massa de salário, que a gente olhava, uma pessoa aqui na Paraíba, por exemplo, que recebe por volta de R$3.000, está facilmente entre os 10% mais ricos do estado, em nível de renda. E R$3.000, se a gente for parar para olhar, não é um salário assim que vai dar um conforto tão grande. Não é um salário ruim, né? Mas o preço de hoje dá menos de 2 salários mínimos, né? Exato. Então, para que a gente analise, então a pessoa que recebe R$3.000 está facilmente entre os 10% mais ricos na questão de renda, né? Então a gente, quando olha para o Brasil, a situação é bem complicada nesse sentido. E aí esse é um fator que às vezes acaba levando para que a gente tenha um endividamento alto das famílias, né? O nível de renda no geral é baixo, as pessoas fazem a extensão a partir do cartão de crédito dessa renda, né? E ter 2 ou mais cartões? Aí é um ponto que tem que ter muito cuidado entre a questão do planejamento. Eu particularmente prefiro focar em um, porque fica muito mais fácil eu gerenciar. Mas aí é um ponto que muitas vezes as pessoas pecam, porque elas têm 2, 3, 4 cartões de crédito e aí fica mais difícil gerenciar, porque a data de vencimento é diferente e aí você precisa ter um controle muito maior. E aí se você não consegue gerenciar 1, gerenciar 4 fica bem mais complicado, né? É o que você disse, eu nunca havia pensado nisso, mas realmente muitas vezes a gente trata o cartão como uma extensão da renda, que não é, né? Na verdade, o cartão ele faz parte da renda que a gente tem e muitas vezes ele toma conta de tudo, basicamente, ou às vezes a gente nem consegue pagar tudo, né? Verdade, aí é que complica bastante. E aí tem um ponto que também eu sempre gosto de ressaltar, é que vai além de uma questão financeira. E aí entra a questão até mesmo de problemas na família, psicológico, até mesmo um termo que a gente fala bastante hoje em dia é infidelidade financeira, que entra para a parte dos casais. Então tem muitos casos de pessoas que são casados, compartilham a vida, mas um toma uma decisão financeira importante sem consultar o outro e isso acaba gerando um estresse. Ou se endivida sem consultar o outro, sem ter organização e acaba gerando algum tipo de estresse. E aí é o ponto que entra, né? Sai da parte financeira e aí entra na parte da vida pessoal no sentido do psicológico ou de outros problemas mesmo, né? Então é além disso, né? Educação financeira. Pode se tornar problemas muito grandes, né? Exato. Você falou num termo que é economia comportamental, que eu não conhecia, né? Esse ramo da economia, esses estudos que vocês fazem, mas há formas de, por exemplo, das lojas, dos estabelecimentos, estimularem compras, por exemplo, por impulso, coisas que a gente nem precisa, mas que a gente, de alguma forma, é estimulado a adquirir? Sim, esse termo economia comportamental é um pouco recente, só para dar um panorama para quem está em casa. Economia, a gente tem por base na ciência alguns pressupostos. É uma ciência social, não é uma ciência exata, ao contrário do que muita gente imagina. Sim. A gente está lidando com o ser humano e com a realidade que é muito complexa. E para analisar isso é complicado. Então, tradicionalmente, a gente, dentro da economia, faz algumas suposições. Que suposições são essas? A gente imagina que todo ser humano é 100% racional para tomar as decisões. Esse é o embasamento que a gente tem para analisar microeconomia, macroeconomia, que são ramos dentro da economia. Só que na prática a gente não é 100% racional. E a economia comportamental, ela tenta justamente analisar
como é que fatores psicológicos afetam nossa tomada de decisão. E aí entra esse ponto que você está comentando em relação às lojas, né? Então tem muitas questões que a gente consegue visualizar aqui dentro da economia comportamental, que está associada ali com a psicologia, é o que a gente chama de vieses. Então vou dar um exemplo. Quando a gente chega numa loja que vem na vitrine, geralmente uma roupa mais cara, aquilo ali a gente chama de viés de ancoragem, porque eu bato o olho. Eu vi ali que o preço daquela calça é R$400. Eu ancorei minha expectativa naquele preço. Se eu encontro uma calça por 300, por 290, que ainda é um preço relativamente elevado, mas no meu subconsciente eu tendo a achar que está muito mais barato, porque eu estava esperando uma calça de 40. Esse é um exemplo que a gente tem, claro, né? Se a gente entra no shopping, esse é o exemplo mais comum que a gente fala. A gente tem pouco contato, geralmente, com o meio externo. Geralmente a gente perde noção do tempo. A gente não sabe como é que está o clima lá fora. A gente não sabe se está de noite. Não tem relógio em lugar nenhum do shopping. Exato. A não ser nas relojoarias, né? Mas fora isso, não tem nenhuma indicação do tempo. O piso sempre polido para a gente andar um pouco devagar. As vitrines sempre muito chamativas. Então, tudo isso são fatores que acabam fazendo com que a gente tenha essa tendência de gastar um pouquinho mais. Quando a gente tem consciência disso, a gente consegue controlar um pouquinho mais isso, né? Então, basicamente, a economia comportamental leva em consideração esses fatores. Agora, falando de tomada de decisão, no início de 2025, a gente deve priorizar pagar as dívidas ou investir o dinheiro o pouco que sobrou do 13º? Essa questão de investimento é o seguinte: se eu tenho dívida, o foco principal é sanar essas dívidas. Porque o que acontece? Geralmente, os juros que a gente está sendo cobrado a partir das dívidas é muito maior do que aqueles juros que a gente receberia com os investimentos. Então, o mais indicado é focar nessa resolução das dívidas, pagar as dívidas, geralmente aquelas que têm um juros maior, tentar uma renegociação, tentar uma transferência de dívida para um outro banco, enfim, ver alguma alternativa de tentar pagar menos juros. Resolver essa minha situação, estou ali com um pouco de reserva, aí sim eu vou pensar nessa questão dos investimentos. E um ponto antes dos investimentos é a chamada reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? É basicamente um valor que eu preciso ter ali, mais uma vez, vai depender de cada pessoa, do seu custo mensal, mas uma reserva que eu preciso ter justamente para emergência. Fiquei doente de forma inesperada esse mês, tive um gasto a mais com médico ou com medicamento. Tiro da reserva de emergência sem precisar me endividar. Depois que eu estou com a reserva de emergência feita, aí sim eu parto para os investimentos. Que aí, mais uma vez, tem uma questão muito individual. Eu gosto sempre de reforçar isso. A educação financeira é muito individual. E quando a gente trata de investimento, sempre tem que ter um objetivo. É muito vazio ter dinheiro por ter. Não faz sentido eu correr, trabalhar a vida toda só para ter dinheiro. O dinheiro foi feito para alguma coisa. Uhum. Então, se eu junto dinheiro, eu quero juntar dinheiro para viajar, para trocar de carro, para comprar uma casa. E isso vai depender de cada pessoa. Cada um vai ter seu objetivo. Outro dia havia uma polêmica entre uns amigos meus. Um dizia: comprar uma casa é perder dinheiro, porque você está empatando o dinheiro ali naquele imóvel e você poderia estar pagando aluguel. O outro já acha que a realização é comprar uma casa. Do ponto de vista da economia, é negócio ou não é comprar uma casa, comprar um imóvel? Como tudo na economia a gente fala sempre depende. Eu falo depende, realmente depende, porque mais uma vez entra nesse ponto, Cláudio e Marcos. Eu tenho que analisar, é meu desejo, é meu sonho ter uma casa própria? Se é meu sonho, claro que eu vou priorizar muito mais isso. Então, é de dosar entre o seu desejo, a sua vontade, a realização de um sonho e observar também a questão financeira. Quando eu falo depende, porque querendo ou não, o mercado imobiliário não deixa de ser um investimento. Se a gente olha aqui para João Pessoa, o boom que teve nos últimos anos, para quem trabalha nesse mercado, tem ali algum tipo de rendimento. Senão, não teria construtoras, não teria empresas que trabalham nessa área. Claro, como tudo na vida, vai ter um risco. Pode ser que você compre um imóvel numa região que hoje está valorizada, que por algum motivo desvalorize. Mas é sempre nessa questão de dosar. Qual é o meu objetivo e se realmente aquilo ali é uma prioridade na minha vida, que eu vá atrás desse sonho e consiga realizar. Da mesma forma acontece com o carro, né? Tem muita essa discussão, utilizar aplicativo de transporte ou ter um carro próprio. Vai depender. Se porventura você tem um filho, tem uma mãe que é idosa ou algo nesse sentido que precisa de um carro, você vai priorizar isso. Então é sempre dosar, né? A partir do meu objetivo, da minha realidade e da minha situação financeira. Mas então, no caso do carro, se você usa eventualmente, né? Você não tem, por exemplo, como você disse, não tem uma mãe idosa, você não tem filho pequeno, você não tem uma necessidade assim mais urgente, né? De deslocamento urgente. Para essa pessoa, a compra de um carro é um bom negócio? Talvez não seja, justamente porque quando a gente pensa no carro, você não compra só o carro, você compra o IPVA, o seguro, a manutenção, a gasolina, tudo junto, multas, né? Então, exato, é toda uma questão que vai além do valor do carro, que já não é barato.
Então, para uma pessoa que está nessa situação, talvez não seja vantajoso. É melhor estar andando por carro por aplicativo mesmo. Já que se for uma pessoa que tem uma situação financeira um pouco mais confortável, que para ela prioriza ter a liberdade, por mais que ela não necessite, ou talvez utilizar o transporte por aplicativo seja mais viável financeiramente, mas por uma questão de gosto, ela queira comprar um carro, também não tem problema. Vocês conseguem perceber que é sempre uma questão muito individual, né? Uma questão muito particular. E eu sempre gosto de reforçar isso porque nunca tem uma receitinha assim de bolo pronta, assim. Talvez o que funcione para mim não funcione para você, que não vai funcionar para ele, e talvez não funcione para a pessoa que está em casa, né? Agora, falando de investimento, a gente sabe que a poupança, né, apesar de ser muito segura, o retorno não é esses retornos todos. Qual o investimento você recomenda para quem quer ter uma rentabilidade bacana, mas também não quer correr risco? Essa questão do investimento, o primeiro ponto que eu também gosto sempre de destacar, a questão da segurança para quem está em casa nos escutando nesse momento, sempre verificar quem é que está dando essa recomendação de investimento. Então, por uma questão regulatória, Marcos, a gente tem a CVM, que é uma autarquia, é uma instituição do governo que vai justamente fiscalizar o mercado financeiro. Por que eu estou trazendo isso? Porque não é toda pessoa que pode ou tem esse poder de recomendar o investimento. Eu, por exemplo, mesmo sendo economista, eu não tenho essa certificação que faça com que eu chegue aqui e diga assim, Marcos, aplique tanto em ação tal, em fundo tal. Sim. Você precisa ter justamente uma certificação. Eu falo sempre disso para que as pessoas não tomem decisão com base no que escutam na internet. Vá atrás. Quem é que está falando isso? Será que a pessoa realmente tem essa certificação? Mas dito isso, quando a gente fala de investimento, tem os menos arriscados, como você falou, tem a poupança, que talvez não seja a melhor em termos de rendimento, mas a gente tem basicamente no universo dos investimentos duas classes de ativos. A gente tem os ativos de renda fixa e os ativos de renda variável. O que é aquele ativo de renda fixa? Ele é fixo numa referência. Então vou dar um exemplo, tem o Tesouro Direto. É um título do governo. O governo, assim como a gente, ele tem a receita, que é o quanto ele arrecada de imposto e quanto ele gasta. E geralmente isso é um padrão de todos os governos no mundo inteiro. Geralmente eles gastam mais do que o valor que eles arrecadam. E eles precisam ter dinheiro de alguma forma. O Tesouro Direto é uma forma disso. Então, basicamente, o que é o Tesouro Direto? Eu estou emprestando dinheiro ao governo federal, por exemplo. Então, eu dou meu dinheiro lá para o governo, eu recebo um papel, um título, que vai me dar a garantia de que daqui a tanto tempo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, eu vou receber aquele valor que eu estou aplicando, mais uns juros que está sendo ali pré-acordado. Então, é uma forma de investimento tão seguro quanto a caderneta de poupança e que é fácil e acessível para a população. Hoje em dia, com R$100, você já consegue investir. Lembrando que também essa questão dos investimentos é algo também a longo prazo, né? Então, não vou imaginar que com R$100 eu vou ficar milionário. Não, é uma questão de persistência e de consistência. Todos os meses eu me organizar para ir colocando e sempre pensando no meu objetivo. É de aposentadoria? Talvez faça um pouco mais de sentido assumir um pouco mais de risco, a depender da minha idade. E também observar essa questão individual. Eu sou mais propenso ao risco ou não? E aí entra mais uma vez a questão da individualidade. Mas sempre, quando a gente pensa nos investimentos, se ater a isso, né? Quem é que está falando? De quem eu estou seguindo a recomendação? Para que as pessoas tenham pelo menos um mínimo assim, de conhecimento para não cair em furada, né? A pessoa já tem uma situação complicada, o pouco que arrecada, e ainda sofrer algum tipo de prejuízo é mais complicado. Agora, essas contas digitais, que elas são regidas pelo CDB, se não me falha a memória, é vantagem a gente deixar o dinheiro guardado ali? Sim, acaba sendo vantajoso também. O que é o CDB, para quem está nos escutando também conseguir entender? É o Certificado de Depósito Bancário. Basicamente, a gente está emprestando dinheiro ao banco, né? Em lugar de tomar emprestado, a gente está emprestando dinheiro ao banco de forma bem simples. Então, a gente empresta dinheiro ao banco e tem ali algum tipo de retorno. Geralmente, a rentabilidade dos CDBs está ali 100% do CDI. E o que é o CDI? É uma taxa de referência. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Por uma questão contábil, os bancos eles emprestam dinheiro entre eles para poder equilibrar as contas. Então, se o banco X teve mais depósito e o banco Y teve mais saque, eles emprestam dinheiro entre eles para poder equilibrar a conta ali no final do dia. E aí eles cobram uma taxa de juros, porque essa taxa de juros é o CDI, que é muito próximo da taxa Selic, que é aquela que a gente escuta falar. O Banco Central tem a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, que é justamente a taxa que o governo vai pagar naqueles títulos lá públicos, que eu comentei agora há pouco. Então, eu estou falando tudo isso para chegar no ponto que o CDB geralmente vai estar próximo ali do CDI. Também tem pouco risco. Nos investimentos de renda fixa, a gente tem o Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso? Se o banco que eu estou aplicando dinheiro, ele vem a quebrar, eu tenho a garantia ali de ter até R$250 mil
eventualmente, caso eu tenha esse valor, é o teto, é de volta. Então, você ainda tem essa garantia a mais. Então, acaba sendo um tipo de investimento seguro e que talvez faça sentido também para as pessoas. Quando você fala em investimento, em certificação, eu fiquei pensando aqui que no ano de 2024 teve muita gente sem certificação que saiu por aí oferecendo ofertas mirabolantes. Né? A gente vê o exemplo da empresa de Campina, né? Isso. Como era? Brás Company, do rapaz lá, o Manuel Ais, né? E teve várias, né? Várias no mesmo segmento, no Brasil todo, que levaram verdadeiras fortunas, até bilhões, né? Só a Brás Company movimentou mais de 1 bilhão de reais. E fica sempre o alerta, né? Para as pessoas que têm as suas economias. Muitas vezes teve gente que vendeu casa, vendeu apartamento, enfim, pegou todo o dinheiro que tinha para investir numa oferta que parecia, né, de lucro garantido. E todo golpe parece, né? Exato. Todo golpe vai parecer que vai lhe dar garantia, porque senão você não cai, né? Então, acho que fica muito para 2025, esse alerta para as pessoas não se deixarem seduzir por ofertas assim, porque os juros, você vai receber 15% de juros por mês, porque isso não existe no mercado, né, Vitor? Exatamente. É como você falou, o problema é muito grande que pega pessoas que às vezes se desfazem dos bens que têm ou pega toda a economia e aposta nisso. Mais uma vez, para quem está nos escutando, essa questão de enriquecimento rápido no mercado financeiro, via de regra, não existe. Não faz sentido eu colocar todo o meu dinheiro em algo que eu não tenho o mínimo de conhecimento. Prometer o retorno garantido já desconfia. Mesmo os investimentos em renda fixa, por exemplo, como eu falei, é fixo na referência. Só que a taxa Selic hoje, o Banco Central decide a cada 45 dias, então pode aumentar, pode diminuir. Nem isso você tem uma garantia. Então, prometeu algum retorno fixo mensal e muito alto, né, estratosférico, desconfia, que é justamente o caso que você estava comentando da Brás Company. Muita gente entrou nessa enrascada justamente por causa disso, né? Viu um retorno alto, inicialmente era pago, porque é um esquema de pirâmide, quem entra primeiro acaba recebendo, mas à medida que vai aumentando, chega a hora que fica insustentável e a pirâmide acaba caindo, né? Ruindo. Então, sempre ter esse alerta. Ofereceu 10% ao mês, 15% ao mês, não existe. Algo garantido não existe. Se a gente pega mais uma vez, se eu empresto dinheiro ao governo, hoje em dia eu recebo 12% no ano. Como é que um investimento vai me garantir que eu vou receber 15% ao mês? É algo muito, muito fora da curva, né? Então, sempre desconfiar. Desconfie de tudo e seja muito egoísta com o seu dinheiro. Afinal de contas, é seu trabalho, né? É a partir do seu trabalho que você vai ter ali seu rendimento. Então, a gente tem que ter todo cuidado, né? Para não deixar na mão de qualquer pessoa. Para a gente encerrar, o salário mínimo aumentou, né? Como é que você avalia esse aumento do salário mínimo que está passando para 1.518, se não me engano, né? Teve um aumento de R$106 em comparação ao valor anterior, né? Então, com o salário mínimo, a gente tem sempre essa expectativa, lembrando que é o mínimo ali pago, né, para quem tem carteira assinada, enfim, quem está trabalhando de alguma forma legal. A gente tem esse reajuste advindo justamente a partir da inflação observada até novembro do ano passado. Inflação, para quem está, mais uma vez, nos escutando, que é aumento contínuo e generalizado do nível de preço. Então, o IBGE, ele pega ali uma cesta, o que é que as pessoas, em média, consomem? No caso, para o reajuste do salário, eles utilizam o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Então, eles montam uma cesta de produtos que uma pessoa que recebe entre 1 e 5 salários mínimos consome e vai observando todos os meses os valores. E aí, para o reajuste do salário mínimo, eles pegam essa inflação e adicionam, então, a variação do PIB de 2 anos anteriores, que, no caso, o ano de 2023. A variação do PIB foi de 3,2%, mas, por uma questão fiscal, o governo limitou esse aumento real, que é esse aumento além da inflação, em 2,5%. O governo está tendo ali um desafio em relação às contas públicas, que da mesma forma que a gente precisa controlar nossas contas, o governo também precisa. E aí o salário mínimo tem essa perspectiva de trazer um ganho real para a população, ou seja, além de repor a inflação do período anterior, dá um acréscimo, né? Mas aí mesmo tendo isso, no dia a dia acaba sendo difícil, né, sobreviver com o salário mínimo, mas é a realidade que a gente tem. E a impressão que a gente tem é que sempre que se anuncia o aumento do salário mínimo, que todos os preços, né, aumentam também. Que acaba diluindo esse
esse reajuste em vários outros acréscimos nos produtos que a gente é obrigado a consumir. Exato. E ainda tem também o impacto fiscal, né? A questão de previdência hoje no país já é uma coisa complicada e eu acho que espero que acredito que ainda vai continuar sendo complicado por uma questão social de menos pessoas nascendo, mais pessoas se aposentando. Então, o impacto que o governo estima é que a cada R$1 de reajuste no salário mínimo tem impacto ali por volta de 300 milhões de reais nas contas públicas, né? Lembrando que o salário mínimo, quando reajuste é para o trabalhador, também vai reajustar ali para quem recebe benefício, né? Aposentadoria mínima ou prestação continuada, enfim. Acaba que tem esse impacto também nas contas. Estamos concluindo aqui a nossa conversa com o Vitor Nairon, economista, que nos deu várias dicas aqui para economizar, para não cair em golpe, enfim, para entender também como é que funciona a economia, que eu não sabia nem que existia, a economia comportamental, mas tem isso também. Vitor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço e fico sempre à disposição. 11h58 e mais um ano se inicia e com ele vem a mesma preocupação dos pais nessa época, a compra do material escolar. Em 2025 a lista deve ficar mais cara até 9%. E quem traz mais informações é Leandro Oliveira.